Ao pastor da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu não conheço as tuas obras. Eu conheço? A teoria errada aqui? Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as... Até aqui está tudo bonito, né? O elogio Deus está fazendo até para o pastor da igreja, não é? Só que agora no versículo 20 a coisa pega. O versículo 20, Jesus muda o tom da conversa. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas, plural, as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos, o que diz ali? E aos restantes, ou remanescente, outra tradução, que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que agora outra carga não vos porei, mas o que tendes, retente-o até que eu venha. Pode tomar assento, por favor. E o interessante é que sobra tudo para o pastor aqui, né? João, com 90 anos, foi jogar dentro de um tacho de óleo, saiu de lá mais brilhoso do que já estava, foi jogar dentro de um tacho de óleo, né? Ser mais brilhoso do que já estava, né? Mais bonitão. Você não tem esse camarada, é a história, né? A história da igreja. Todo imperador, quando assumia uma parte do país, ele tinha que mostrar que ele mandava. Então ele faz ali um tacho de óleo e joga João lá dentro, 90 anos. Quando morreu, aí eles consideravam semideus, então joga ele lá para a ilha de Páscoa, lá ele morre, lá não tem como escapar, 90 anos. E muitas vezes nós achamos que chega o fim para nós, né? Que João com 90 anos, você não tem mais nada, eu vou morrer aqui e acabou-se. Só que ele não pensava que daqui a pouco ele escutou uma voz por detrás dele. João, aleluia, coisa linda, né? Ô João, pode parar aí, rapaz, eu tenho coisa maior para ti. Tu vai ainda visitar as 7 igrejas da Ásia, e tu vai com esse pergaminho embaixo do braço. Tu vai ainda levar a minha palavra. E a palavra que ele trouxe é uma coisa tão séria que ele chega ali na 4ª igreja, a igreja de Tiatira, pergaminho embaixo do braço. Pô, mas tu não morreu, mano? O que tu tá fazendo aqui? O negócio agora é sério. Eu tive um arrebatamento de espírito, Deus. Eu achei que eu ia morrer também, não morri no tacho de óleo, mas ia morrer lá, mas lá dentro, Jesus se apresentou para mim. Jesus se apresentou para mim, os olhos dele como chama de fogo, os cabelos brancos como uma branca lã, vestido de uma veste branca resplandecente até os pés, tinha um cinto, né, que atravessava o peito, da sua boca saía uma espada aguda, e a sua voz era mais poderosa do que a voz de muitas águas. E ele me chamou, ele disse: ô João. E eu caí como morto, mas ele botou a mão sobre mim e disse: não, João, peraí, eu fui morto,
mas eis estou vivo para todo sempre. E tem mais, João, eu peguei a chave da morte e do inferno. Eu tirei o paraíso do centro da terra, onde estava junto no inferno, e transportei para junto comigo lá. E eu inaugurei ele, viu, João? Com o ladrão da cruz lá. Eu inaugurei o paraíso lá em cima, levando o ladrão da cruz, porque eu prometi com ele. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Aleluia. Deixa eu só voltar agora um pouco, só para você entender João aqui. Então não importa a idade. Não importa, às vezes a gente acha que vai... É o fim, né? Às vezes a gente acha que está chegando nas últimas jornadas, que é nada. Olha João aqui. Olha Daniel ali. De 88 para 90 anos. Tu vai para a cova. Para de orar. Não. E parar de orar o quê? Estou 88, 90 anos orando. E agora vão querer que eu... Mas já, pode me jogar na cova lá. Não vou parar de orar. Hoje tem gente que precisa nem ameaçar com a cova. Só chamar de feio e já não quer nem mais orar. Não vou mais orar. Quero mais orar. Eu fico imaginando se hoje fizesse um cerco e botasse os leões e jogasse crente ali dentro. Meu Deus, misericórdia. Não, eu ficava assim, guardava os... Era só leão, que não podia nem andar mais obeso, né? Tanto crente que ele ia. Mas aqui, Meu Deus. nós estamos batendo numa tecla. O remanescente. Glória. Quem quer jejuar, quem quer orar é o remanescente. Quem não quer compromisso não vai jejuar e não vai orar. Mas o remanescente que você vai aprender comigo aqui dentro, como aprendeu com Daniel, você vai ver que ele, o remanescente, ele jejua. O remanescente, ele ora, ele quer orar, ele quer jejuar, ele quer leitura da palavra. Mas quando você pega esse texto aqui, eu me preocupo porque assim, até no versículo 19, está ali: conheça as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. As tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Hoje tem crente que já fez tanta obra que ele nem lembra mais. Ficou para trás, ele não tem nem a primeira e nem a última, ele parou no tempo. Não tem mais. Mas aqui Jesus está fazendo um elogio primeiro a esse pastor. Ele está elogiando: eu conheço as tuas obras, tu tem aí, só que o negócio, o problema contigo é sério. Quando Jesus foi para a igreja, para as 7 igrejas, ele não foi para a congregação. Ele foi para os pastores. Por quê? Porque quem é que responde pela igreja? Pastor. O pastor. Se alguém vir aqui, ou uma viatura, ou alguém, né, mandado aqui, eles vão querer conversar com o pastor. Quem que vai responder é o pastor da igreja. E ali as 7 igrejas da Ásia Menor, chega lá João, pergaminho debaixo do braço, 90 anos. Eu tenho que conversar com o senhor. Ah, mas tu estava morto? Não. O governador tal lá, que me fugiu a mente agora, lançou um decreto para me tirar da ilha de Pátimo. Mas isso é porque Deus tinha que me trazer aqui para conversar contigo. É verdade. Eu preciso, está aqui o pergaminho. Mas o que está nesse pergaminho? Olha aqui, eu vou abrir para ti aqui o pergaminho. Até aqui, ele está te elogiando, viu? O que bom é que, poxa, como eu estou bem, né? Como eu estou bem, o celular ali. Como eu estou bem, né? Aí quando ele pega isso aqui, aí agora, João já o velho, né? Está escrito ali, João o velho, ele vai dizer assim: agora o negócio mudou contigo, rapaz. Tu tem uma igreja com 2 doutrinas dentro. Tu tem uma igreja, e nessa igreja são 2 igrejas, e tu tem 2 doutrinas aqui dentro. A primeira está de acordo, tu está lutando aqui. Você tem fé, você tem paciência, você está vendo ali. Agora, Jesus me mandou aqui com esse pergaminho aqui para mostrar para ti que tu não está de acordo com a palavra. Tu não está de acordo com a palavra. E dentro disso aqui, eu preciso conversar contigo.
Agora você imagina João para o pastor da igreja, a quarta igreja, a igreja de Tiatira. A maioria hoje, eles querem pregar, mas não querem ser corrigidos. Eles querem ensinar, mas não querem ser ensinados, não é assim? E agora vem João com essa palavra, e ele diz, mas ele está me elogiando até aqui. Mas aí agora no versículo 20, olha o que ele vai dizer para ti, querido pastor. Não diz o nome da mulher. Mas tenho contra ti que toleras. Aí agora Jesus muda o tom do elogio. Tu tem uma mulher dentro da igreja, essa mulher aqui, irmão, não existe como eu entrar em todos os detalhes. Ela representa aqui, desde o capítulo 13 de Mateus, sobre o joio e o trigo, que representa uma igreja que também não precisa estar citando o nome. Essa igreja mudou o nome de Jesus para o nome de uma mulher. Jezabel, lá no Velho Testamento, casado com o rei Acabe. Essa mulher, ela era rainha. E ela mudou todos os costumes da nação de Israel, porque ela pegou o lado frouxo de Acabe, que se tornou um idólatra. E começou a adorar os deuses que ela começou a trazer e implantar dentro do templo do Senhor. Mas sempre tem o remanescente, sempre tem o homem de Deus, sempre tem a mulher de Deus que vai servir como voz de trombeta de Deus na terra. Glória a Deus. Você o que é? Oh, glória a Deus. Você é o que? Voz de trombeta de Deus, ou você está aí pelos cantos arrastando com medo de falar a verdade? Aleluia, glória a Deus. Nós temos que ser voz de Deus. E voz de Deus, irmão, não como a voz que Herodes. Quando eu falo voz de Deus, o povo começou a gritar para Herodes: voz de Deus. Isso é uma voz não é de um homem, é de um Deus. E ele não deu glória, ele pegou a glória para si. Deus chama o anjo, vai lá dar uma fere ele, mata ele. Ele já quis prender Pedro mesmo, matou Tiago ao fio da espada, agora eu vou tratar com ele. Tudo isso está na Bíblia. O anjo fere ele. E quando o anjo fere ele, leva 5 dias para ele morrer. Mas ele morre, diz Josefo, com uma agonia fora do comum. Ele gritava dia e noite. Mas Deus tratou. Quando é voz de Deus, é voz de Deus e não de homem. Você está entendendo? Agora, quando eu olho para isso aqui, tu tolera. A Jezabel lá. Mas só que assim, quando o homem, o líder de uma igreja, o líder de uma nação, os que estão regendo a nossa lei, os que estão assinando lei contra a igreja, vai chegar uma hora de Deus tratar. Vai chegar uma hora de Deus entrar em ação. Aí você pode dizer, mas pastor, isso não... Sim, Nabucodonosor, poxa, isso é coisa tremenda, isso é o meu poder, é a minha glória, fui eu que construí Babilônia, a minha força, a minha sabedoria. Deus ainda deu uma chance para ele e disse: vou te dar 1 ano, para tu te arrepender, para tu te humilhar e reconhecer que quem governa o mundo é o céu. Amém. O céu reina. Glória a Deus. 1 ano Deus deu. Chegou no final de 1 ano, ele estava ali não é esta grande Babilônia, o jardim suspenso, os guardas. Um dos vigias gritou: vai ser tirado agora ele. Ele vai ser tirado e vai comer grama com os animais. Existe uma doença dentro da medicina. E ele entendeu que ele passou a ser um lobo, começou a ficar dormir à noite. Isso foi a ordem de Deus sobre Nabucodonosor, porque não reconheceu Deus. E hoje muitas pessoas, e até mesmo dentro das igrejas, não estão reconhecendo que Deus está no controle. É verdade.
não querem reconhecer, porque pregar, muita gente está pregando. Mas pregando o quê? Você vai ver já aqui. E ele diz assim: tu tolera Jezabel, que se diz profetiza, mulher que se diz profetiza, ensine. A palavra ensinar aqui, nós temos uma igreja, nós temos um pastor, e nós temos o quê? Duas doutrinas dentro dessa igreja. Então nós temos uma igreja formada em duas igrejas. Para você entender, nós temos a Roma Estado, país, e nós temos a Roma Papal dentro, é outra cidade. E aqui só para você entender, nós temos uma igreja, a igreja de Tiatira, mas lá dentro, como é que pode um pastor chegar numa situação dessa? Como é que pode deixar os crentes serem enganados dessa maneira? E se nós não abrir o olho, é o que está acontecendo hoje aqui. E Deus não me chamou para ficar calado. Deus me deu graça, conhecimento, sabedoria, para que eu fale. Amém. Então goste, quem quiser gostar, eu vou falar. Amém. Não Glória a tem Deus. história. É Né? verdade. E quem quiser correr, uma porta está ali, ó. Pode correr, não tem problema nenhum. Vai ficar o remanescente. Aquele que realmente quer o que está dentro da palavra de Deus. Agora olha só, ensine, engane os meus servos. Ensine e engane. Duas coisas totalmente diferentes. Eu posso usar aqui a palavra para ensinar e para enganar. Não é assim? Eu posso ensinar aqui e enganar vocês. E essa mulher que se dizia profetisa, ela estava dentro da igreja. Dentro da igreja de Tiatira, sob o comando do pastor. Então o pastor deixava que essa igreja, ela era uma igreja, tinha amor, tinha serviço, tinha fé, tinha paciência. As últimas obras eram melhores do que a primeira. Estava ali. Só que Deus lá na ilha de Pátimo disse assim: olha, não está certo. Não está certo. Eu estou falando só de Tiatira aqui. Mas você sabe que tem a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Laodiceia, assim vai. E cada uma delas tem uma repreensão. Mas essa aqui, ela traz uma doutrina dentro de uma igreja que ela recebe um elogio. Ela recebe uma palavra de conforto do céu. Mas agora Deus está dizendo para ela assim, ó: engana meus servos. Ela pregava dentro da igreja, ela ensinava. Eu não consigo entender como é que um pastor chega a esse ponto. Eu não consigo entender como um líder religioso chega a esse ponto. Não dá para entender. Ele está ali, ele é o líder, ele é o responsável. E essa mulher está dentro da igreja pregando que poderiam se prostituir. E ela se prostituía. Vocês podem fazer de tudo. E o negócio é o seguinte: a comida que é oferecida para o ídolo lá, vocês podem pegar e comer, não tem problema nenhum. E o pastor sabia disso. E ela pregava. Então havia duas doutrinas dentro de uma igreja. Você já pensou nisso? Está aqui. É para nos trazer o conhecimento que, se nós não conhecermos a palavra, se nós não conhecermos, você não consegue entender o que o pastor ou o líder, ou seja lá o que for, ele está ensinando. Se você não conseguir dividir isso aqui, você vai na lábia de qualquer um. É o que está acontecendo hoje. Nós temos aqui uma igreja com duas doutrinas, e nós temos um pastor dentro dessa igreja, e esse pastor, ele deixa correr como? Só que agora o interessante, que a repreensão aqui, que manda João falar, não vai para o pastor. A repreensão aqui vai para essa mulher que se diz missionária, que se diz pregadora, que se diz profetiza. E estava pregando, ela, pelo que se entende aqui,
Ela tinha uma retórica boa. Ela tinha um conhecimento bom. Ela tinha uma gama de carisma do pessoal. O pessoal gostava dela. Gostava porque pode se prostituir, pode fazer o que quiser. Ou essa mulher de Deus. Aí nós temos o Evangelho de Cristo. Ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho. De quem que é o Evangelho? Jesus. Ide pregai o meu Evangelho. Até aqui tudo bem, não está certo? Ide pregai o meu Evangelho. Jesus falou: ide por todo mundo, pregai, falai, anunciai, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Foi o texto que foi lido aqui. João perguntou lá na cadeia, preso. Estava lá, mas não sabia ele que estava chegando a hora de Herodias pedir a cabeça dele. Mas ele estava ali firme. Não é lícito possuir a mulher do irmão. Mas não, ficou quase um ano preso. Herodes escondendo ele ali, porque Herodias queria matar ele. Então ele disse: não, deixa ele preso aqui. Mas chegou uma hora que ela recusou a metade do reino para ter a cabeça de João Batista numa bandeja. Muitos dizem de prata, mas não é prata, é de madeira. E segundo a tradição, ela estava tão possessa de ódio de João, que quando trouxeram a cabeça dele, por falar a verdade, por pregar a verdade, ela puxou a língua dele para fora e furou com agulha. Fala agora. Meu Deus. Fala agora que não é lícito eu ficar com ele. Fala! Meu Jesus. Jesus, quando falava a verdade, tem demônio. Esse aí expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, por Belzebu. Ele está dentro da casa, olha, ele come com um pecador. Ele é comilão, ele é beberrão. E um acusando Jesus. Mas Jesus vinha com uma mensagem poderosa: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira do inferno? Então Jesus falou que existe uma ira dentro do inferno. E essa mulher aqui, ela estava ensinando. Ela estava pregando dentro da igreja. Profetizando. Aí quando eu olho isso aqui, eu entendo hoje, por isso aqui, que as horas já se foram, mas deixa eu só concluir aqui bem rapidinho. Quando eu olho isso aqui, eu vejo gente pregando outro evangelho dentro do evangelho. Igrejas, no plural, usando a Bíblia, o evangelho genuíno, mas não pregando o evangelho genuíno. Porque o evangelho genuíno, ele é contra o pecado. Aleluia. O evangelho genuíno de Jesus, ele é contra a prostituição. Glória a Deus. Ele vai repreender essa mulher. Ele diz: eu vou tratar com ela, já que tu não tratou, seu covarde. Só faltou dizer isso aqui para o pastor. Já que tu não tratou, mas tem uma coisa, está lá no versículo 24. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que não se dobraram para ela, que não aceitaram a doutrina dela, que ficaram fiel à minha palavra, que ficaram fiel comigo, aí vai acontecer o quê? Olha lá. Graças a Deus. Diz lá a Bíblia: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha a promessa. Aleluia. Você é remanescente, você ficou fiel, eu vou dar poder sobre as nações. E o que mais? Amém. Com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para o remanescente. Agora, aqueles que estão enganados, que forem enganados, se quiserem vir para mim, eu perdoo. Que coisa linda, né? Eu perdoo o pecado deles. Mas quando eu falo em outro evangelho, Aleluia. lá no livro de Gálatas, se você quiser abrir e acompanhar comigo rapidinho o livro de Gálatas, outro evangelho, outro ensinamento, outra doutrina, nós temos isso dentro das igrejas. Glória a Deus. Tem gente pregando, usando a Bíblia, mas não pregando a Bíblia como ela é. Usa o outro evangelho, mas está na Bíblia, isso está.
Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho. Olha só, transtornar o evangelho de Com Cristo. licença, pastor. Só um licença aí, quando eu peguei aí a Gálatas. Capítulo 1, versículo 6 ao 8. 6. Versículo 6, 1. Capítulo 1, versículo 6 ao 8. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro, olha só, outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema, maldito. assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Aí nós temos hoje uma gama de líderes Jesus. que se intitulam pastores e pastoras e estão pregando outro evangelho além do que está aqui. É verdade, meu Deus. Mas como, pastor, eu vou entender? Usam a Bíblia, pegam a Bíblia, transformam em outro evangelho, não é o evangelho sadio que está aqui, que não vai dar tempo de eu entrar, mas aí pegam esse outro evangelho que eles estão inventando e dizem: Deus aceita, vem para cá, faz aqui, que aqui está tudo certo, não tem problema. É a mulher lá, Jezabel, ensinando uma doutrina que está levando muitos e muitos a irem para as profundezas do inferno. Por quê? Estão crendo, preferem crer na mentira, e a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Tito 1:2, o Deus que não pode mentir. Por que ele não pode mentir? Porque ele é verdadeiro. Mas quem é que mente? O homem. Ele pega a palavra que está aqui, ele usa ela para benefício próprio. Ele usa outro evangelho para cobrir a multidão dos seus pecados. E você não precisa, eu estou citando aqui porque eu sei o que acontece. Não precisa. Mas tem gente usando a tribuna, dizendo: pode casar sim, pode. Pode fazer isso, pode. Mas pela Bíblia, não pode. É pecado. É transgressão. Mas o evangelho que está aqui, não pregam. Mas aquilo que eles querem para benefício deles, presbítero Antônio, para cobrir os seus pecados, para cobrir os seus erros, aí sim, aí eu posso ter outro evangelho. Mas esse outro evangelho foi proibido pelo próprio Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que evangelho você está vivendo? Que evangelho eu estou vivendo? Meu Qual é o evangelho? O evangelho de Cristo? O evangelho do remanescente? Daquele que não se curva para a podridão que hoje está nesse mundo? Está cumprindo o que está ali no profeta, a igreja de não faz mal. Trazer o cego, o animal cego não faz mal. Trazer o animal com a unha fendida perante o sacerdote não faz mal. Fazer isso não faz mal. Quem que disse que não faz mal? Quem que disse? Se a palavra de Deus diz assim: vós já estáis limpo Pela palavra. Quem é que limpa? A palavra. Ah? Quem é que limpa? A palavra. Se a palavra limpa, é porque tem sujeira. Se a palavra tem que limpar, é porque tem pecado.
E se não houvesse essa limpeza, para que Jesus ir para a cruz? Para que Jesus morrer numa cruz? Para que ele dar a vida dele numa cruz, se pudesse, de qualquer maneira? É verdade, meu Deus. Já vou encerrar, irmão, não se preocupe. Isaías. Veio, eu vou ler. Glória a Deus. Estou aqui ministrando e me passou isso aqui. Aleluia. O Antônio já vai dar até um sorrisinho dele aí. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Isaías 1:6. Senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecida Com óleo. com óleo. Ai, meu Deus. A palavra de Deus é esse óleo, gente. Aleluia. A palavra de Deus, ela amolece a casca da ferida. Glória a Jesus. Você quer limpar uma ferida, você tem que amolecer com óleo, você tem que tirar aquela casca, tirar aquele pus podre que está ali, e aí sim começa a vir a cura. Mas se você deixa aquela postema, ela continua virando postema. Ela continua cheirando Mal. mal. Oh, você está entendendo a palavra de Deus aqui essa noite? Glória a Deus. Que tipo de Aleluia. evangelho você está servindo? É, Ah? meu Deus, meu Pai. Onde é que estão os crentes, os cristãos? Como saiu o edito, Deus, aleluia. Arioque disse, o rei chamou lá no mata todo mundo. Os astrólogos, os adivinhadores, os cientistas, os doutores na matemática ali, pode matar tudo. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias entravam na cena. Arioque foi e disse, Daniel, infelizmente eu vou te matar. Não tenho, saiu a ordem do rei. Por quê? Ele teve um sonho. E não lembra nem do sonho. E não tem quem dá interpretação se não lembra do sonho. Me bota na presença do rei lá. Aleluia. Tu tem uma noite. É o bastante. Porque eu sirvo um Deus que tem poder. Glória a Deus. Uma Aleluia. noite. É o suficiente. Foi lá, pegou os amigos, foi o que o senhor fez hoje aqui. Aleluia. E disse, olha, ou nós oramos agora essa noite para Deus revelar para mim. Porque vocês não têm o dom da revelação, Deus deu para mim. Se Ele me revelar, nós estamos salvos. Se Ele não revelar, nós vamos morrer tudo com esses malditos que estão ali. Com esses idólatras que estão ali, nós vamos morrer. Ananias, Misael e Azarias disse, mas nunca Deus responde oração de verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. Ah? Glória a Deus. Foram para a oração durante a noite. E daqui a pouco o Espírito de Deus chega para Daniel e diz, eu vou te revelar o sonho que foi dado para Nabucodonosor. Glória a Deus. E não deu Aleluia. só o sonho, deu A revelação. a interpretação do sonho. Glória a E o Deus. que eu expliquei esses dias.